Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana e hoje nós vamos falar um pouco sobre eficiência exergética. Vamos imaginar um sistema, tá, que esteja recebendo calor de uma fonte, que ponto F é o calor que ele recebe, a taxa de calor, e a fonte está uma temperatura TF, que está representado como sendo calor proveniente da queima de um combustível, tá, mas poderia ser um outro dispositivo. Ele fornece energia para um uso qualquer, então a quantidade de energia seria esse Q.1, aí a temperatura seria TU. E ao mesmo tempo ele perde calor para as vizinhanças. E essa taxa de calor que ele perde é Q.P e a temperatura seria TP. Eu representei a figura menorzinha aqui para a gente poder trabalhar. Vamos supor que esse processo esteja todo acontecendo em regime permanente e sem interações de trabalho. Então, a equação da primeira lei me fala que a taxa de variação da energia é igual à soma de todos os calores menos o trabalho. O calor aqui está obedecendo à nossa convenção de sinais, então o calor que entrou foi positivo, então Q.F foi positivo, e Q.U e Q.P deixaram o meu sistema, então eles recebem calor, sinal negativo. Então, Q ponto menos W ponto é igual à taxa de variação da energia. Como eu estou assumindo que é em regime permanente, sem interações de trabalho, o dE dt é zero e o W ponto também vai ser zero. Então, o resultado é que todo o calor que foi recebido aqui ou vai ser transferido para um uso ou vai ser perdido para as vizinhanças. Então, QF ponto é igual a QU ponto mais QP ponto. A equação do balanço de exergia é semelhante, né? Porém, agora a gente está falando das exergias. Tá? A taxa de variação da exergia seria igual à exergia pela interação de calor com a fonte quente, interação de calor com o uso, né? E com as perdas, trabalho e a destruição da exergia. Se de novo, né, eu assumir que eu não tenho interações de trabalho e estou trabalhando em regime permanente, esse primeiro termo desaparece e esse termo aqui também desaparece. Então, a equação pode ser escrita nessa forma da última que a gente tem aí. Bom, a eficiência ela é definida em termos de entrada e produto, tá? Da mesma maneira que a gente já tinha a eficiência da primeira lei, que era energia pretendida dividido pela energia gasta. Aqui nós estamos falando em termos da exergia. Tá? Então, a entrada em muitos livros que trabalham principalmente com a termoeconomia, o termo, né, usado é insumo e não entrada. Então, insumo e produto ou entrada e produto. O nosso livro trabalha com entrada. Então, a eficiência da primeira lei, ela diz respeito à energia. Tá? Então, como que uma energia pode ser transformada na outra? Então, a energia pretendida dividida pela energia gasta. A energia pretendida é o calor que foi fornecido para aquele uso específico. E a energia gasta foi a entrada de calor que a gente teve. Então, eu tenho Q.U dividido por Q.F. A eficiência de segunda lei, ela diz respeito aos fluxos, as exergias de fluxo. Tá? Então, eu teria exergia de fluxo pretendida dividido pela exergia de fluxo gasta. E T0 aqui é a temperatura de referência, né, do ambiente. Eu posso relacionar a eficiência de primeira lei com a eficiência de segunda lei. Tá sabendo que essa razão aqui é o meu eta, então o epsilon, que é a eficiência de segunda lei ou a eficiência exergética, seria o eta vezes esses termos. É importante a gente observar aqui que em um caso ideal, tá, em que eu não tivesse perdas para o ambiente, o meu QU seria igual ao meu QF. Então, a minha eficiência de primeira lei seria 100%. Mas essas temperaturas seriam diferentes, então a minha eficiência exergética ainda assim seria inferior a 100%. Então, eu consigo, teoricamente, uma eficiência de primeira lei de 100%, mas a de segunda lei não seria possível. Bom, agora o nosso objetivo é identificar ou obter expressões para as eficiências exergéticas de alguns equipamentos comuns. Então, para a turbina, a aplicação da equação do balanço de exergia fica esse daqui. Tá? Então, eu tenho a troca de calor, somatório de todas as trocas de calor. Na turbina eu tenho trabalho e aqui a exergia de fluxo.
Então, esse termo aqui, ó, ele representa o quanto que a exergia de fluxo caiu quando ele teve que realizar um determinado trabalho. Tá? Então, a eficiência exergética ela está relacionada ao quanto esse decréscimo da exergia de fluxo é convertido no produto desejado, que no caso é o meu trabalho. É importante ficar bem claro também que a eficiência isentrópica, que a gente viu lá atrás, é diferente da eficiência exergética. Tá? A eficiência isentrópica ela está relacionada à análise energética, ou seja, ao máximo trabalho que pode ser produzido. A eficiência exergética ela está relacionada ao quanto que aquela exergia perdida foi convertida no produto desejado. Tá? Então, ela está relacionada à destruição da exergia, que é ligada às irreversibilidades. Então, como essas irreversibilidades vão afetar o meu sistema? Isso que está de acordo com a segunda lei. A eficiência, então, isentrópica diz respeito aqui à comparação, né, com a entalpia que eu teria, porque isentrópica, a gente viu, né, quando a gente estava vendo a eficiência isentrópica, que é aquela que o aumento da entropia final tinha que ser maior do que a entropia inicial. Então, essa linha vertical aqui, ela representava o meu limite de entropia. Então, ela não poderia ser à esquerda desse ponto 1, porque a entropia tem sempre que aumentar. Então, quando a entropia vai aumentando, a diferença de entalpia na turbina vai diminuindo, ou seja, vai diminuindo o trabalho que eu posso produzir. Para compressores e bombas, o processo é semelhante, porém, no sentido contrário. Tá? Então, a minha equação de balanço da exergia seria essa daqui. E aí, o que eu tenho aqui é o aumento da exergia de fluxo. Então, eu quero saber como que o input de energia que foi fornecido ao meu sistema se traduziu nesse aumento da exergia de fluxo. Então, a minha eficiência ela vai ser o quê? A razão entre o aumento da exergia de fluxo e a potência fornecida a meu compressor ou a minha bomba. Se eu tiver um trocador de calor, aqui esse trocador de calor é um trocador de calor sem mistura. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma corrente quente em contato térmico com uma corrente fria. Tá? Os fluidos não se misturam. Então, eu tenho uma corrente quente em que entrou aqui no ponto 1 e saiu no ponto 2, uma corrente fria que entrou aqui no ponto 3 e saiu no ponto 4. Então, a minha equação de balanço de exergia é essa daí. A gente pode observar, né, que eu não tenho um trabalho, e uma hipótese que a gente faz também é que todo o calor que a corrente quente perdeu foi transferida para a corrente fria, ou seja, não tem perda de calor para as vizinhanças. Então, esse termo aqui seria zero. Então, sobra só esses termos aí. Então, como a gente assume, né, que a corrente quente que fornece a diferença da exergia de fluxo, para a corrente fria, ela que é responsável pela destruição da exergia. Então, a expressão para a eficiência exergética seria essa daqui. Então, a exergia né, pretendida dividido pela energia gasto, insumo. Então, aqui ó, é importante também a gente falar que o C é de cold, né, de frio, e o H de hot, quente. Finalmente, um trocador de calor de contato direto. Nesse trocador de calor, eu tenho uma corrente quente se misturando a uma corrente fria e gerando uma corrente misturada com temperatura intermediária entre as duas. Então, a equação do balanço de exergia é esse daí, tá? E da mesma maneira que a gente viu para o trocador de calor anterior, né? Eu não tenho nem calor, nem trabalho. Então, sobra somente esses três termos aqui, os termos da variação da exergia de fluxo e da destruição da exergia. E aí, a eficiência exergética, ela seria dada por essa expressão. Então, M.2 vezes EF3 menos EF2 dividido por M.1 EF1 menos EF3. Bom, os principais equipamentos seriam esses, tá? Aí tem um finalzinho, né, uma conclusão
a respeito do uso dessas eficiências energéticas. Para que a gente vai usar eficiência energética? Basicamente, para distinguir os meios de utilização dos combustíveis fósseis termicamente eficazes daqueles menos eficazes. O livro fala em termos de combustíveis fósseis, mas é a energia, tá? Porque a gente está vivendo um período, né, de escassez das energias, das fontes alternativas, das fontes convencionais de energia. Então, a gente tem que se preocupar muito com isso. A gente tem que tentar obter processos nos quais essa utilização da energia seja mais eficaz, tá? E aí, o que a gente faz? A gente avalia um determinado projeto, tá? E compara a eficiência dele da maneira inicial e da maneira após a gente executar essas propostas que a gente fez, né? Então, a gente propõe algumas medidas de engenharia para melhorar o desempenho de sistemas e a gente compara a eficácia deles em cada um das situações, ou seja, eu estou tentando reduzir a destruição da energia. Além disso, né, para medir o potencial das melhoras no desempenho de um determinado sistema. Então, quando eu proponho uma medida, eu vou avaliar qual que é o potencial dessas melhorias. Uma coisa importante também é que a gente não deve buscar um limite de 100% de eficiência exergética. Por que isso? A eficiência exergética ela está relacionada às irreversibilidades. E essas irreversibilidades, muitas vezes, não tem como a gente mexer nelas. Então, vou dar um exemplo. Se eu tenho um trocador de calor, é importante que eu tenha uma grande diferença de temperatura para favorecer a troca de calor. À medida que eu vou reduzindo a irreversibilidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aproximar as duas temperaturas. Se eu aproximo as duas temperaturas, eu estou diminuindo o calor trocado. Então, eu estou jogando contra, né, a primeira lei da termodinâmica. Eu estou reduzindo a energia que eu estou conseguindo retirar daquele processo. Tá? Então, um compromisso entre a economia do combustível e o investimento feito para isso tudo. Bom, era isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Obrigada.